Oi, eu sou a Ru Dias do Perplexidade e Silêncio e eu resolvi fazer um vídeo sobre um tema para fugir desse espírito natalino de final de ano, porque eu não gosto de Natal. E já fazia um tempo que eu vinha querendo fazer um vídeo sobre a história dos vampiros na literatura. Eu resolvi sortear o Diários do Vampiro lá na página do Facebook, então eu acabei resolvendo fazer um vídeo sobre isso. Inclusive no final aqui do vídeo vai ter o resultado do sorteio para quem participou. Então, para começar, a primeira história que se tem notícia de vampiros, aliás, esse é o Boludinho, meu bichinho favorito de estimação, e ele está me fazendo companhia hoje. A primeira história de vampiro que se tem notícia é um conto grego de um vampiro chamado Philinion. Esse conto grego foi passado de boca em boca ao longo dos anos e só foi ser escrito muito tempo depois, então ninguém sabe se a história original era assim mesmo ou não. Esse Philinion havia sido levado para o mundo dos mortos por um espírito vampiresco chamado Lamiai, só que ele não queria ir para o lado dos mortos sem a namorada dele, então ele morre, pelo que dá para se entender, vira um vampiro através desse Lamiai. E aí ele volta dos mortos para buscar a namorada dele, transforma ela também e os dois vivem felizes para sempre como vampiros. No meio do caminho ele tem um conflito porque esse Lamiai fica estimulando ele a matar a namorada e não a transformar, mas ele acaba optando por transformar. Então esse é o primeiro conto que se tem notícia e é realmente muito antigo mesmo, lá da Grécia Antiga. Então não é uma coisa assim tão nova como às vezes a gente imagina. Depois, o vampiro mais famoso de que se tem notícia é o Drácula, de Bram Stoker, que foi o que teve o filme aí recentemente. A minha ideia original era fazer um vídeo comparando o filme com o livro, mas o filme é tão ruim e tão nada a ver com a história original que eu achei que não merecia. Eu nem recomendo vocês assistirem o filme, porque nossa, tem nada a ver com nada. Mas falando do Drácula, do Bram Stoker, ele, apesar da imagem que a gente guarda do Drácula, ele não é um vampirão, um dente pontiagudo, com um olho vermelho ou qualquer coisa do tipo. Tudo é descrito muito sutilmente no livro. Em nenhum momento o Bram Stoker coloca coisas muito gráficas, é tudo muito subentendido. Tanto que eu li uma versão do livro esses dias aí na internet que não tem nada a ver com o que eu entendi, por exemplo. A pessoa que leu entendeu coisas que eu não entendi e vice-versa, porque não é muito claro. Naquela época o terror ele era meio feito subentendido mesmo. O Bram Stoker é contemporâneo da Mary Shelley com o Frankenstein e do Médico e o Monstro. Então os três têm essa característica, é tudo muito assim sutil mesmo. Então, de qualquer forma, o Drácula na realidade é um conde que mora num lugar bem afastado lá da aldeia, da cidade. Todo povoado teme ele por ele ser muito recluso, muito solitário. E porque dizem que ele não envelhece e que ele não costuma sair de dia. E aí um fulano, coitado, precisa ir lá na propriedade dele e fazer uma parte legal lá, de advogado. Precisa tratar de umas papeladas e acaba ficando preso com o conde durante um tempo no castelo dele. Esse fulano azarado é o Jonathan Harker. E aí o livro é todo escrito em epístolas, ou seja, o Jonathan escrevendo cartas para os amigos dele que ficaram fora, contando as coisas estranhas que ele vê acontecendo no castelo. Então um dia ele vê o conde saindo à noite escondido pela janela do castelo, se agarrando pela parede. Depois aparecem 3 mulheres no castelo que aparecem de vez em quando, que aparentemente se alimentam de sangue e ficam meio que torturando ele psicologicamente. Então ele vai contando essas coisas sutis. E aí essas pessoas vêm vindo visitá-lo no castelo e tentar salvá-lo, porque percebem pelas cartas que tem alguma coisa estranha acontecendo. E a gente fica subentendendo que o Drácula é um vampiro por essas cartas que ele escreve e porque aparentemente ele transforma uma das amigas dele em vampira, mas, como eu disse, tudo muito assim sutil.
Mas, ao contrário do que muita gente pensa, o Drácula não foi uma ideia original do Bram Stoker. Embora ele leve muitos créditos pela criação do vampiro, como a gente está acostumado a ver, já havia um imaginário, uma criação literária contemporânea a ele. Então, na verdade, não é que ele copiou, que ele plagiou as ideias de outras pessoas, mas ele não foi tão original, não. Teve uma moça chamada Caroline Lamb, que em 1816 escreveu, baseado no Lord Byron, o poeta, ela escreveu um personagem chamado Lord Ruthven. Esse Lord Ruthven, ele matava as pessoas para conseguir o sangue e o coração delas, porque era disso que ele se alimentava. Adquiria companheiros de viagem, né, para ajudar com as coisas e tal, mas o objetivo dele mesmo era matar essas pessoas. E foi a primeira vez que uma história de vampiro foi escrita em tom de suspense, porque nessa história da Caroline Lamb, vários assassinatos vão acontecendo e só no final ela dá a entender que é esse Lord Ruthven que tem matado por causa do sangue. Então foi o primeiro thriller assim, de vampiro que já existiu, isso lá em 1800 e bolinha, antes do Drácula. Um pouco tempo depois, talvez influenciado pela essa história da Caroline Lamb, veio uma vampira chamada Carmilla. Que é o nome do autor é um pouquinho complicado, eu anotei aqui porque eu não ia lembrar de cabeça, que é o Joseph Sheridan Le Fanu. Então, um pouco depois desse Lord Ruthven e antes do Drácula também. A Carmilla foi a primeira vampira mulher da história da literatura, e ela era lésbica. Então isso para a época foi muito revolucionário, vocês conseguem imaginar, né? Não só de ser vampira, por ser lésbica naquela época. E ela cresce junto com uma menina chamada Laura. E a história é contada do ponto de vista da Laura, que vai achando o comportamento da Carmilla estranho conforme ela vai crescendo. E aí quando ela chega numa idade assim mais adolescente, a Carmilla começa a dar em cima dela e começa a se apaixonar por ela, mas ela já é vampira. Em nenhum momento conta como ou por que a Carmilla virou vampira, mas deixa claro que ela é. E aí a luta da Laura para tentar encaixar uma pessoa que ela conhecia desde a infância, se tornando um monstro. Então, e aí só depois disso que veio o Drácula. Então dá para perceber que ele foi juntando uma característica daqui, outra dali, pegou uma ideia de uma pessoa, uma ideia de outra, e aí tudo isso formou um Drácula. Embora a gente ache que seja uma ideia muito original, não era uma coisa normal ali, foi uma coisa da época mesmo. Aí finalmente surgiu a Anne Rice, que é a minha escritora favorita de vampiros, e na minha época ela era mais famosa, porque foi bem na época que saiu o filme do Entrevista com o Vampiro lá, em 1994, 95, uma coisa assim, que inclusive os vampiros principais eram o Brad Pitt e o Tom Cruise, super novinhos e mega galãs da época. E eu fui me interessar por ler o livro dela por causa do filme. E os livros dela são de... Ela começou a escrever em 1976 e ela escreve até hoje sobre vampiros. Ela ficou meio que especializada. E esses dois vampiros do Entrevista com Vampiros são o Lestat e o Louis. Tem também o Armand, que é um outro vampiro que aparece depois na história, que é muito legal. E eles são as minhas referências de vampiro. Aliás, acho que eles são as referências, mesmo que inconscientes, de quase todo mundo, porque eles são os vampiros clássicos mesmo. Eles são super luxuriosos, e sexys e voluptuosos, assim, e ricos. Eles sobrevivem a todas as épocas e todas as eras, né, porque eles são imortais, mas eles conseguem se adaptar aos tempos. Então muitas das histórias da Anne Rice são esses vampiros tentando se adaptar ao nosso mundo de hoje. Eles dormem em caixão, eles não saem de dia, eles só saem à noite. É bem aquele vampirão clássico mesmo, só que não é piegas e não é clichê. É bastante criativo, principalmente nos livros. O filme é bom, mas os livros são excelentes. E eu recomendo a leitura para quem gosta de fantasia, de terror e tal, porque é muito bem escrito mesmo. Você se apega nos personagens e, nossa, você fica muito imerso mesmo. Ela cria uma atmosfera muito legal. Acho que se fosse hoje em dia, o pessoal ia se dividir em Team Louis e Team Lestat, sabe? Igual tem Team Jacob e Team Edward. Acho que hoje em dia seria assim. Realmente é muito bom.
Ela continua escrevendo até hoje, como eu disse. Ela tem mais ou menos 11 livros escritos dessa série do Louis e do Lestat. Ela dedica alguns livros para alguns personagens principais. Então dá pra se jogar bastante aí na literatura de vampiro com a Anne Rice. Por fim a gente chega em Crepúsculo, porque depois da Anne Rice, os livros, né, a mitologia de vampiro que veio depois dela foi muito baseada no que ela criou mesmo. E também, assim, como o Drácula, o negócio ficou reesquentando, né? Então eu acho que a primeira vez que apareceu alguma coisa um pouco diferente, e eu não tô nem entrando no mérito se era um diferente bom ou um diferente ruim, diferente, foi o Crepúsculo. E Crepúsculo é ama ou odeio. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu nunca conheci uma pessoa com uma opinião intermediária, assim. Ou eu conheço pessoas que adoram os livros, ou eu conheço pessoas que odeiam. Ou as que têm preconceito, que só viram os filmes e nem chegaram a ler o livro. Então, acho que não tem muito por que ficar me estendendo na história em si. Então eu vou partir direto para a minha opinião. Acho que Crepúsculo teria feito um grande favor a esse universo de vampiros se de repente o objetivo dela da Stephenie Meyer tivesse sido criar mesmo um universo deles. Porque a sensação que eu tenho é que ela resolveu escrever um romance, e eu nem estou entrando no mérito de se é adolescente ou não, porque eu acho que livros infanto-juvenis ou livros e histórias para o público adolescente podem sim ser muito bons, não tem que ser besta, não tem que ser bobo, não tem que ser nada disso. Então eu não vejo nenhum problema dela ter pensado em escrever um romance adolescente, até aí ok. Só que eu acho que ou ela, ou o editor, ou o cara que financiava ela, alguém chegou e falou: putz, está muito sem graça essa história aqui, a gente tem que inventar alguma coisa, vamos enfiar uns vampiros aqui. E aí que eu acho que o negócio estragou. Se ela tivesse, essa sensação que eu tenho, se tivesse sido o contrário, ela ter se preocupado em escrever uma mitologia de vampiro primeiro e depois encaixar uma história de amor, eu acho que teria funcionado muito bem. E coisas como o Edward brilha no sol teriam ficado completamente irrelevantes, porque a história teria sido sólida, boa, coerente, ela teria criado um mundo mesmo. Mas a sensação que eu tenho é que primeiro ela criou a história de amor e depois ela enfiou qualquer coisa lá pra dar um tchan. Então foi vampiro, mas poderia ter sido qualquer coisa. Se tivesse enfiado um zumbi, teria dado na mesma. Se tivessem só um lobisomem, teria dado na mesma. Eu acho que pouco importa. Não acho que foi essa a intenção dela. Agora, tem um mérito de ter trazido à tona essa reinvenção dos vampiros, porque realmente foi ficando clichê ao longo do tempo. Talvez o pessoal mais novo, da geração que está chegando agora, nem se interessasse por saber o que tem a respeito se não fosse o Crepúsculo. Então até um dos motivos pelos quais eu fiz o vídeo, que existem outras coisas, e coisas muito legais. Então, se o Crepúsculo, né, até o Diários do Vampiro, servir para estimular as pessoas a procurarem essa mitologia, eu acho muito válido. Porque hoje em dia a gente acha clichê, mas por que a gente acha clichê? Porque essas histórias são a estrutura do nosso mundo hoje, né? Não haveria suspense, não haveria terror se lá atrás o Bram Stoker, a Caroline Lang e tantas outras pessoas não tivessem criado, né, esse universo que hoje pra gente é batido, mas é batido porque funciona, né? São gerações e gerações carregando essa história, né? Então, sei lá, tô aqui eu carregando pra mais uma geração, espero eu. Se de repente vocês conhecerem mais algum livro que vocês achem relevante, ou mais alguma história ou personagem de vampiro que vocês achem relevante, podem me falar. Esses são os que eu conheço, os que eu li e os que eu posso comentar. Se tiver mais alguma coisa por aí que eu não conheça, me avisa. Como eu tinha prometido, no final do vídeo ia ter o resultado do sorteio da trilogia do Diários do Vampiro que eu coloquei lá no Facebook. Então aqui estão os nomes de quem se inscreveu para participar do sorteio, e o Maurício está de novo auditorando o sorteio porque ele gosta. Então vamos lá. E quem ganhou os livros foi a Dani Benetti. Dani, depois me manda seu endereço para eu te mandar os livros pelo correio. Então, é isso, gente. Obrigada. Dá tchau, Maurício. Vai dar tchau, pera.